Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado pela sua participação. Puxa, honrado tô eu, Sal. Queria dizer que nunca fui convidado para uma live, é a primeira vez, então vai ser uma experiência incrível Que e massa. valeu, cara, Eu valeu. fico, eu fico feliz de ser o primeiro, tomara que não seja o último. Provavelmente não serei, assim, porque, como eu estava falando em offline com você, o teu canal é muito bacana. Eu fiquei muito feliz que tem uma galera que acompanha o Pitadas do Sal, que também acompanha o teu canal, e É ficou. verdade. Me elogiou um monte, assim, porra, que massa que tu chamou o Júlio, eu adoro o canal dele, não sei o que e tal. Eu falei, pô, que bom, que bom. Eu já acompanho há um tempo, eu queria te chamar, já não é de hoje. Mas eu estava pensando assim, por que eu vou chamar o Júlio para a gente conversar? Jornalista tem isso, né? Qual é a É. pauta, né? Qual vai ser o assunto interesse? Eu E falei, só abrindo um parênteses, né, Sal? E a que a gente acabou descobrindo que por pouco a gente não trabalhou junto em não Jaraguá trabalhou do Sul. junto, é Olha como as verdade. coisas são, né, cara? É verdade, mundo pequeno, né? É. Como diria, o mundo é muito. Que é o Augustinho canta, o mundo é muito grande para quem anda de avião, para quem anda sem destino, ele cabe É, na palma da mão. cara, muito bom. E o sol nasce no Japão, lá, essa parte é ótima, né? Pode crer, pode crer. E uma coisa que eu descobri com o Júlio, assim, à primeira vista, quando eu vejo os vídeos do Júlio feito com muita paixão, os seus vídeos, assim, você estuda, você lê, o bacana é que você cita as fontes como um bom jornalista e tudo, e me passa, assim, que você é muito fã dessas bandas. Você é muito fã dessas bandas, que você é bem mais novo do que eu. Eu tô com 51, você não deve ter 40 ainda. 35. Acertei. Eu sou ruim de idade, eu falei, não deve ter 40 ainda. Então, na verdade, assim, eu conheci, assim, claro que eu conheço os engenheiros há muito tempo, mas eu me aprofundei no estudo deles quando eu descobri, para minha surpresa, que a maior parte, porque o meu canal só falava de Legião Urbana, quando eu descobri valeu, Ana, quando eu descobri que a maior parte das pessoas queriam falar de engenheiros, eu falei, cara, eu preciso conhecer melhor essa banda. E aí a história vai ficar muito melhor, porque há uns 10 anos mais ou menos, eu decidi passar por toda a discografia deles e não gostei de metade das músicas. Só que olha como o tempo é sábio, né, cara? Agora Sim. ouvindo e me aprofundando na obra, entendendo muito sobre a poética do Humberto e sobre a mística desse trio, cara, a experiência é completamente diferente. Eu tô É, puxando muitas músicas que lá atrás eu não tinha gostado e assim, tá sim. sendo uma experiência incrível e agora eu posso dizer que eu tô me tornando sim fã dos Que engenheiros. legal, que legal, que legal. É o contrário de mim. Não, tô brincando, tô brincando. Eu era muito fã, agora Você não não é sou, mais não. fã então? Não, tô brincando. Eu acho que não sou mais como aquele apaixonado que eu era quando eu tinha 17, 18 anos. Porque era um outro contexto, uma outra realidade, era um outro mundo, né, cara? A gente está falando do século passado. Quando eu montei o fã-clube dos engenheiros, foi o primeiro fã-clube do Brasil montado no Rio de Janeiro, por 4 cariocas, porque a banda não tinha. A banda uma vez deu uma entrevista na Bis falando: nós somos a única banda que chegou, sei lá, em primeiro lugar, já estava no segundo disco, né, no Revolta, e a gente não tem um fã-clube no Brasil. Aí eu falei, cara, vou fazer. Aí na edição seguinte saiu o meu anúncio do fã-clube Além dos Outdoors na Bis. Eu fiquei muito feliz, assim. E a Ah, gente. o teu era o Além dos Outdoors. Sim, Caraca, que honra estar o, aqui falando contigo, cara. Imagina, imagina. Aí eu fui o presidente do primeiro fã-clube dos engenheiros, que foi esse, né, o Além dos Outdoors. A gente tinha muita moral, assim, com a banda, com Uhum. a Showbras, quando a Showbras pegou para agenciar eles, né? Na própria gravadora, a gente ia lá, conseguia pôster, cartão postal para distribuir para os fãs e tudo. Mas sempre foi uma coisa meio caótica, nunca foi um fã-clube muito bem organizado, assim. A gente até teve Mas carteirinhas. caótica como, assim, você diz na questão de... Na questão Porque de eu organização. sempre fico me perguntando, assim, fã-clube ele tem um CNPJ? É tipo, a minha analogia é um centro acadêmico. Ah, tem um É, CNPJ, tem uma diretoria. Como é que é o fã-clube? Deveria, eu acho que até que alguns são, mas o nosso não. No início a gente eram 4 meninos, falou, vamos montar o fã-clube, então que eles não têm, porque é uma banda que a gente curte pra caramba e vai ser legal. A gente fez, aí fizemos carteirinha, as pessoas escreviam para o endereço que saiu publicado na Bis, que era em Copacabana, na 5 de julho, ali no posto 4, que era a casa de um brother meu. A gente recebia as cartas e enviava as carteirinhas. Né? A gente explicava, envia carta com dinheiro da repostagem, uma coisa assim, mas, sei lá, alguns centavos. Era merreca para a gente imprimir a carteirinha e mandava para a galera. Acho que a gente fez umas 100. E aí depois a gente deixou de fazer porque se tornou
bobeira. Eu falei, pra que carteirinha, né? Aí o fã-clube era basicamente assim, a gente reunia uma galera no Rio para ir ao show juntos. Aí, Uhum. às vezes, tem show em Juiz de Fora, vambora? Vamos. Aí juntava uma galera e ia pro show. Aí a gente tinha camiseta do fã-clube, não sei o quê. Que nem Na a grava... torcida organizada no futebol hoje, Isso, assim, mais ou menos. isso, isso. Mas assim, a carteirinha, ela em tese era só para identificar, né? Não dava tipo meia Identificar, entrada no cinema, assim. não, não tinha nada. Era só para identificar, tipo assim, eu sou do fã-clube além dos outdoors. Era tipo uma coisa que a pessoa queria ter aquele pertencimento. Isso, exatamente isso. Aí, como eu te falei, né, a gente tinha uma moral assim com a Showbraz e com a gravadora, a gente de vez em quando pegava uns pôster e tudo, não dava para todo mundo, daí a gente sorteava para a galera que era mais próxima, que estava mais em contato com a gente. Então, assim, embora tenha sido o primeiro fã-clube dos engenheiros no Brasil, e foi, né, isso reconhecido por eles, a gente não tinha a característica principal do fã-clube, que é um contato, pelo menos mensal, com os fãs, né? De ter um zine, ou hoje em dia seria uma página, né? Um blog, alguma coisa assim. A gente não tinha isso muito, que a gente era meio desorganizado. Mas fazer aquela frente nos shows a gente conseguia fazer. Tanto assim, o Legal. alívio imediato. Eu vi quando você postou o anúncio da nossa live na sua comunidade, um cara perguntou, os gritos lá do alívio imediato, da gravação. Eu falei, cara, tem os gritos que a gente não consegue. Nem todo mundo a gente conhecia. O Canecão dava umas 2.000 pessoas, eu acho. E a galera do fã-clube dava umas 40, 60 pessoas ali que ia junto. A gente combinava as horas de gritar, as palmas, Vocês né? que pegaram as letras das músicas antes, de Now Foi, Deriva? foi. Eu fui no. Eu e a Carla, que era uma das integrantes do fã-clube, uma das fundadoras, a gente foi no Retoque, que era um estúdio que eles ensaiavam na São Clemente, em Botafogo. E eles estavam fazendo na passagem com Marcelo Susequim de Alívio Imediato e Não à Deriva. Nós dois fomos os primeiros a ouvir a música. E a gente anotou, pegou e tudo, e passamos para a galera. E a gente no show já sabia cantar as músicas inéditas, né? Esses Puxa, que corre assim a legal. gente fazia, era muito legal, era muito legal. Ô, Sal, outra coisa que, se você estiver me alongando muito nesse tema, Não, me não, avisa. Mas outra coisa que eu fico em dúvida, é porque você fez as filmagens lá, né? fizemos dos ensaios, Porque nos poucas shows. bandas tinham... Porque, assim, às vezes, alguns artistas... Por exemplo, a Legião era um pouco assim, tá? O Renato, ele era muito... Fazendo um paralelo aqui, apegado. Não, ninguém pode ver, ninguém pode entrar, não toca na minha letra aqui e tal. E assim, ali você mesmo podia ser, tipo, nos ensaios do GLM, tipo, a banda, a corda quase rompendo e a câmera lá, saca? E tipo, é legal isso, né? Como é que Muito. foi? Então, assim, os três sempre foram muito carinhosos com a gente. Nós éramos meninos, né? Eu tô falando aí em 88, quando eu montei o fã-clube, eu conheci a banda, eu tinha 17 anos. Né? A Carla, que é essa que eu falei que foi no ensaio comigo, tinha 15. O Egon, que era onde o endereço do fã-clube era fixado, tinha 16. Então, assim, quando a gente filmou o primeiro ensaio, que é aquele que eu canto com ele, que eu tô de óculos, não É sei o tu quê, cantando que que ela eu é uma toco menina gaita, de vestido cinza, não é? Que tá lá cinza, no fundo? é a Carla, Quando a gente filmou aquilo ali foi em 88 e o pessoal acha que é o ensaio pro Alívio Imediato. Não é ainda, era pro Ouça. Já estava rolando o Ouça, era o ensaio da turnê do Ouça, que depois se transformou no Alívio Imediato. Não houve um rompimento. A turnê foi, e ela, em determinado momento, ela se transformou no Alívio Imediato, né, na gravação do Canecão lá. Então, quando a gente conseguiu marcar com eles e tal, o pai do Egon trabalhava com filmagem de casamento, essas coisas, a gente tinha os equipamentos tudo bom, assim, para gravar, para captar na época, né, e tal. Cara, eles assim, vambora, vamos, grava lá e tal, e era muito assim, sabe? E essas fitas, eu não sei o que aconteceu, que vazou. Essas fitas sumiram do apartamento do Egon e nos anos 2000 começou a pipocar em comunidades do fã-clube, o pessoal digitalizou e tudo, saiu ao nosso controle. Não fomos nós que colocamos na internet.
Não fomos Mas assim, nós, porque né? tipo, hoje não dá para você mandar, quer dizer, naquela época não dava para você mandar um WhatsApp, né? Ô pessoal, tô indo aí filmar. Então você ia para a porta do estúdio, esperava eles chegarem. Telefone, a gente tinha os telefones deles. Ah, vocês É, tinham a é. linha direta. Tinha. A gente falava com eles e tudo. O Augusto tinha. Foi o primeiro que acho que se mudou para o Rio. O Augusto tinha família do Rio, né? Tinha uns O tio. primos e um irmão que morava na Urca. E aí depois o Humberto se mudou para Copacabana, para Djalmuri, onde foi o primeiro endereço dele. Aí depois ele se mudou para o Maitá e tal. Mas a gente tinha muito contato, tinha fonte, né, direto, tinha contato com os holds. Uma coisa que a gente aprendeu desde cedo: faça amizade com os holds. Que além deles serem uns queridos e serem os responsáveis pela montagem do palco e tudo, cara, eles são muito sangue bom. Então eu já queria deixar um abraço aqui pro Cássio, pro Nilson, para todo mundo que a gente conheceu, que se tornaram nossos amigos até hoje. A gente troca correspondência. Nilson, que foi baterista deles durante muitos anos, o Cássio Araújo também, que hoje está com a Betânia, nossos amigos, assim. A Claudine e a Gislene, que são duas irmãs de Santos, que depois, um ano depois, se juntaram ao fã-clube, elas também viajaram direto com a banda, viajavam o país inteiro com a banda, assim, sabe? Elas se tornaram as duas irmãs, assim, que todo mundo conhecia, todos os fãs, em todas as cidades. E era muito legal. Cara, pra gente, os engenheiros do Havaí eram os Beatles, sacou? A gente adorava cada lançamento, cada música, cada capa de disco. A gente se reunia para ouvir na casa, sabe? Pra gente ouvir junto, depois trocar ideias e não sei o quê. E os shows eram sempre uma festa. E todos os shows que a gente ia, pelo menos a gente do fã-clube, conseguia entrar no camarim. Às vezes o camarim nem era liberado para geral, assim, porque eles queriam voltar pro hotel rápido. Mas, por exemplo, a gente foi num show em Vinhedo, em São Paulo. Cara, eles não iam deixar a gente do Rio até Vinhedo e não E falar não com abri. eles. E eles recebiam a gente, podiam estar cansados, podiam estar puto, eles recebiam a gente no maior carinho, sabe, tratavam a gente super bem e tudo, aí depois vazavam pro hotel e iam embora. A relação sempre foi muito muito bacana, muito Uhum. respeitosa, assim. E a gente Agora sempre aí. soube o limite também, Aham. né, de respeitar Ah, isso. É. então, o que eu ia perguntar agora, né, nessas de entrar em camarim e tal, você chegou a pegar algum momento assim, assim, às vezes são coisas Algum corriqueiras, né? momento tenso? Às vezes uma coisinha tola, assim, mas que É. é curioso, assim. Não. Eu particularmente não. Não sei te dizer se outros, tipo a Claudine, a Gislene, como estou te falando, ou a Carla, chegaram a pegar. A gente nunca trocou sobre isso. Mas eu particularmente não. Eu particularmente nunca, assim. E no camarim era uma coisa bem assim, os três não ficavam conversando. Era Cada um no canto, né? cada um num canto falando com um fã, né? Aí daqui a pouco o Humberto ia embora e ficava o Carlos e o Augusto ainda mais um pouco. Daqui a pouco o Augusto resolvia sair com alguém que já estava esperando ele e tal. Era muito, muito bacana.